louvamos, nós já te engrandecemos nesta noite. E que neste momento, Senhor, o Senhor venha abrir os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos espirituais nesta noite. Que a palavra que vai ser ministrada venha trazer vida e vida com abundância nesta noite. Venha trazer a força do Senhor, venha trazer a paz, venha trazer o refrigério do Senhor nesta noite. E que esta palavra, ó Pai, venha achar guarida no nosso coração nesta noite, para a honra e a glória do Senhor Jesus. Nós apresentamos o teu servo, que ele venha diminuir nesta noite, mas que a tua presença venha ser notória através da vida dele. Eis-nos aqui, Senhor, continua falando conosco, em nome de Jesus. Amém? Pega as vossas Bíblias. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. É sempre uma alegria muito grande estarmos aqui, alimentando da palavra de Deus. E você sabe que para você buscar o alimento é preciso que você haja, que você plante, que você cuide do solo, que você busque a Deus para que abençoe a colheita, porque é Ele que faz com que a colheita se torne abundante para alimentar todos nós. Abram vossas Bíblias em Hebreus capítulo 11, carta aos Hebreus, Hebreus capítulo 11. Amém? Pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quando as suas ofertas, por meio delas também, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé Enoque foi transladado para não ver a morte, não foi achado, porque Deus o transladara. Pois antes da sua transladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se vinham, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que havia receber por herança e partiu sem saber aonde ia. Pela fé peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas como Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque guardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstando o avanço de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também de um aliás já amortecido saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, inumeráveis como a areia que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra.
porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquele de onde saíram, teriam oportunidade de voltar, mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles de ter chamado o seu Deus, porquanto lhe preparou uma cidade. Pela fé Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque, estando mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Pela fé igualmente Isaque abençoou a Jacó e a Esaú acerca de coisas que ainda esperava por vir. Pela fé Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José, e apoiado sobre as extremidades, sobre a extremidade do seu bordão, o adorou. Pela fé José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordem quanto aos seus próprios ossos. Podeis assentar, irmãos. Fé é o que nos aproxima de Deus. Você vê grandes homens escritos no livro da vida, que nenhum deles mediu esforços, não perderam a oportunidade que Deus tinha dado a cada um deles. Essa mesma oportunidade que Deus deu para cada um desses grandes homens que andaram, atravessa anos e anos e anos e chega até os dias de hoje, porque somos filhos de Deus na fé, somos filhos de Abraão na fé, somos herdeiros daquilo que Deus tem para cada um de vocês. Só que nenhum desses homens ficaram parados, por isso receberam aquilo que Deus tinha para eles. Porque ter fé não é você ficar parado, olhando. Ter fé é você se levantar e querer caminhar e falar com Deus da sua maneira, do seu jeito, porque Deus usa pessoas para receber, para curar almas de pessoas. Ele nos usa. Ele usa pessoas que não têm um mínimo de conhecimento, de matemática, de física, de história, para ir falar com aqueles que também não têm o conhecimento, mas que querem alimentar da palavra. Porque você precisa, cada um de nós precisamos dessa palavra dentro do nosso coração. Todos esses grandes homens que tiveram a fé no coração, que foram andando com Deus, foram passando para os seus descendentes a palavra de Deus, quem era Deus nas vidas deles. Por isso que Deus, quando encontra com Moisés, ele fala: eu sou o Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó. É o mesmo Deus para nós. Agora olhemos dentro do nosso coração e vejamos se nós estamos fazendo realmente a vontade de Deus. Estamos fazendo a vontade de Deus? Estamos tendo essa determinação que esses grandes homens tiveram? Tivemos a mesma oportunidade que eles tiveram? Nós estamos fazendo realmente a vontade de Deus? Estamos nos esforçando ao máximo? Porque às vezes parece que nós nos esforçamos nos nossos trabalhos, na nossa vida social, mas quando chega na palavra de Deus parece que alguma coisa, sempre há um obstáculo, muro. Mas Deus está conosco para romper todos esses obstáculos. Nós precisamos dele, precisamos da palavra, precisamos ser alimentados. Gênesis 4, a palavra de Deus fala assim, vamos lá no comecinho, vamos navegar na palavra de Deus. Gênesis 4. Gênesis 4, 8. Disse Caim a Abel, Gênesis 4, 8, 12. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, seu irmão? Ele respondeu: não sei. Acaso sou eu tutor do meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim.
És agora, pois, maldito sobre a terra, cuja boca se abriu para receber das tuas mãos o sangue do teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força, será fugitivo e errante pela terra. Agora eu pergunto para você, mas qual a vantagem então de Caim, de Abel ter adorado a Deus? Porque Abel fez a vontade de Deus. A palavra de Deus fala que Deus recebeu Abel e a sua oferta. Abel não ficou parado, ele quis fazer de verdade as coisas para Deus. O crente, é assim que ele deve agir, de coração. Quando nós viemos aqui para louvar ao Senhor, nós trazemos um louvor de dentro do nosso coração para Deus. Nós preparamos esse louvor durante a semana para chegar aqui e entregar ele para Deus, para que Deus o receba. Porque se você não prepara ele durante a semana, se você não ora, se você não busca, se nós não buscamos, nós estamos oferecendo como Caim. E Deus não aceitou a oferta, não aceitou Caim e a sua oferta. Aceitou Abel e a oferta de Abel. Por quê? Porque era algo bonito, grandioso, algo feito realmente para Deus. Quando nós nos desviamos do mal, quando nós nos sacrificamos para andar no deserto, quando nós nos sacrificamos para nós andarmos na porta estreita, nós estamos agradando a Deus. Mas lembre que com o tempo isso se torna prazeroso, porque nesse lugar de grande dificuldade é que você vai receber maná que cai do céu. Você vai começar a entender o verdadeiro valor que a palavra tem, porque se você não fizer de verdade, se você não abrir o coração de verdade, você nunca vai conhecer a palavra de Deus de verdade. Você vai só ouvir o pregador falando de Deus para você. Mas quando nós abrimos de verdade o coração, você vai ouvir Deus falar através do pregador. Foi isso que aconteceu. Abel fez um sacrifício para Deus poderoso, de coração aberto. Ele parou para fazer aquela vontade de Deus. Ele parou para arrumar tudo daquilo que ele estava fazendo para Deus. Deus recebeu, ficou alegre com aquela atitude, mas ele não morreu. A palavra de Deus fala que a voz do seu irmão clama na terra. Deus estava cuidando dele, porque Deus cuida do seu povo. Uma das coisas que você pode ter certeza é que Deus cuida de nós. Mas para Ele cuidar de cada um de nós, nós precisamos querer que isso aconteça. Querer que Ele haja nas nossas vidas. E como que você vai agir, vai querer que Deus haja na vida de vocês, se não tiver fé? É preciso de ter fé. E para a fé brotar no coração, é preciso de atitude, de mudança, de transformação, de mudar o caminho, de andar com Deus. Andar com Deus significa que você não anda mais sobre o mundo. É por isso que existia um povo que adorava o povo. Existia um povo que adorava a Deus. Aquele povo que adorava a Deus, Deus vai falando o tempo de vida deles, porque eles viveram de verdade. O outro lado da família de Caim, Deus vai falando apenas os nomes e as coisas erradas que eles estavam fazendo, e achava que estava tudo normal, porque Deus não estava mais mostrando para eles o caminho, a verdade, a vida, igual Ele mostra para nós. Precisamos fazer como Abel, precisamos estar sempre querendo fazer o melhor o melhor para Deus. Fazer o melhor para Deus é você falar de Deus para uma pessoa que não tem o conhecimento. Fazer o melhor para Deus é você orar para uma pessoa que está passando por dificuldades e poder ajudá-la de alguma forma que você sentir no coração, ou você falar para Deus. Quando aquele povo estava lá no deserto, junto com Jesus e os seus discípulos, os discípulos falaram: Senhor, manda esse povo embora, porque já está ficando tarde, não tem nada para comer. Jesus falou assim: o que é que vocês têm? Não tem nada não, mas olha aí direitinho o que é que vocês têm. 5 pães e 3 peixes, ou 5 peixes e 3 pães, eu nunca lembro, mas é algo assim. Era algo que não ia dar nunca para sustentar aquele povo.
E o que os discípulos estavam preocupados mesmo, ele falou, mas vai gastar muito dinheiro para alimentar esse povo. Olha a fé no coração. Jesus falou, você está preocupado com dinheiro? Me dá esses 3 pães e esses peixinhos que eu vou mostrar para vocês. E aí ele pega aquele pouquinho que tinha, que mal dava para alimentar 3 famílias, e alimenta mais de 5.000 pessoas, mostrando para eles, está vendo, quando vocês colocam na minha mão, preocupado com as pessoas, eu multiplico, porque Deus levanta a gente, para você ir lá embaixo e pegar aquele que está caído e trazer para perto. Esse é o verdadeiro sentido de Deus. É por isso que ele te levanta espiritual, para você aprender o verdadeiro valor, está na palavra de Deus, como a irmã Rosa falou agorinha, buscai o reino de Deus e a sua justiça. Se você buscar o ouro, o ladrão te rouba, a traça corrói, mas a pedra na coroa é sua, ninguém vai tomar de você, porque está nas mãos de Deus, é só Ele que vai te entregar. E esse é o verdadeiro sentido da pregação da palavra. Não fiquemos parados. Esse será um ano de grande conquista espiritual no Ministério Betel. Vamos ganhar muitas almas para o Senhor Jesus, em nome de Jesus. Vamos evangelizar de uma certa forma que o povo vai falar, esse povo está ficando doido por Jesus. Esse é o verdadeiro sentido. E quero todo mundo junto, numa caminhada, glorificando a Deus. Aí que vai mostrar para vocês quem é crente e quem não é crente. Aí vai ser a hora de Jesus falar, igual Pedro, Jesus pregando a palavra, e aí o povo começou a achar que aquela palavra estava muito forte, estava ofendendo, estava tudo aquilo, e Pedro falou assim, o povo está indo embora. O que Jesus falou? Você quer ir também? Pedro falou, não, porque só o Senhor tem a palavra da verdade. Conhecimento, andar com Deus, saber o verdadeiro sentido que a vida tem quando você anda com Deus, porque nós andávamos sem Deus antes e sabemos o que nós fazíamos antes, agora nós sabemos que somos nova criatura. Não fiquemos parados. A palavra de Deus fala em Êxodo 2, um pouquinho para frente, Êxodo 2, naqueles dias, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos e viu seus labores penosos, e viu que certo egípcio espancava um hebreu, um de seu povo. Olhou de um lado, olhou de outro, vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio, escondeu na areia. Saiu no dia seguinte, eis que 2 hebreus estavam brigando, e disse ao culpado, por que espancas o teu próximo? O qual respondeu, quem te pôs príncipe e juiz sobre nós? Pensa matar-me como mataste o egípcio? Temeu, pois, Moisés e disse, com certeza descobriram. Informado desse caso, procurou o faraó matar a Moisés, porém Moisés fugiu da presença de faraó, e se deteve na terra de Midian, e assentou-se junto a um poço. Agora eu pergunto para você, Moisés se torna esse grande homem que todo o nosso planeta conhece. Uma porque, lógico, andou com Deus. Se você andar com Deus e for firme, fiel na palavra de Deus, as pessoas vão saber. O povo vai saber. Todo mundo vai saber. Mas Moisés teria chegado aonde ele chegou se ele não tivesse essa atitude? Mesmo ele não tendo conhecimento espiritual, mesmo ele não tendo conhecimento direito que era Deus na vida dele, ele quis agir, ele não ficou parado, arregaçou as mangas, não conseguiu mais ver aquele povo sofrendo, castigado, sendo penalizado, sendo escravo. Ele poderia muito bem passar quietinho, sem dar moral para aquilo. Ele tinha uma vida boa, ele era rico, ele era tranquilo, ele tinha posses, ele tinha sabedoria, ele tinha conhecimento. Vamos falar conhecimento, porque a sabedoria vem de Deus. Ele tinha conhecimento, ele era letrado.
Não era mais fácil Moisés passar quietinho do outro lado? Igual o levita e sal do seu, quando viu aquele caído, passou do lado, fez de conta que não viu nada. É muito mais fácil quando você está numa vida boa, tranquilo, você vê uma atitude, você vê alguma coisa acontecer com uma pessoa que você nunca viu, e você passar do outro lado, é melhor. Mas o Senhor manda você amar o próximo. Quem é o próximo? Somos. Cada um de nós aqui, um próximo do outro. E naquele momento, Moisés resolve fazer algo inédito, incrível, porque ele toma as dores daquele povo para si. Aquele momento foi um divisor de águas. Ele resolveu escolher, falou: não quero mais essa comida do mundo, eu não quero mais viver essa vida do mundo. O meu povo está sofrendo, o meu povo precisa ser liberto, o povo precisa ser liberto, que está lá fora, precisa de nós, para pregar o evangelho, para tirar cada um que estão na sarjeta, que estão nas drogas, que estão na prostituição, porque não conhece a palavra de Deus. Deus nos mostra essa palavra para que a gente haja, para que a gente continue caminhando. E foi assim que aconteceu na vida desse grande homem. Ele não se tornou Moisés porque ele ficou parado, ele se tornou Moisés porque ele continuou caminhando. E ele caminhava e Deus abria as portas. Deus ficou tão alegre daquele momento de ter tomado aquela atitude, falou: olha, começou a perceber o verdadeiro sentido da palavra, libertar esse povo, que ele faz parte, que é parte dele. Nós somos parte desse povo também. Acreditamos em Deus, temos fé no nosso coração, por isso que nós não podemos ficar parados também, que temos que continuar pregando a palavra, que nós fazemos todos os dias, orando e glorificando o nome de Deus, nas nossas atitudes, no nosso caminhar, na nossa vida, e as pessoas vão vendo a diferença, vão vendo o brilho do Senhor Jesus na vida de cada um de nós. De repente Moisés se vê num poço, sentado pensando: e agora? Será que o que eu fiz foi certo ou foi errado? Será que a atitude que eu tomei não foi precipitada demais? Perdi as mordomias que eu tinha, e agora? O que eu vou fazer? Vivi durante 40 anos dessa maneira, como que eu vou mudar agora? Às vezes nós devemos fazer essa pergunta para Deus: como nós vamos mudar, Senhor, agora? E o Senhor responde: um passo após o outro, tendo fé, não ficando parado, continuando a caminhar, fazer o que esses grandes homens fizeram, para o nome deles ficar escrito no livro da vida, porque Moisés sem Deus não existiria. Moisés só é Moisés porque caminhou com Deus. Nós só somos crentes porque nós também fazemos parte desse povo, caminhar com Deus, para que Deus nos levante, para que nós possamos trazer pessoas que estão caídas para junto de nós, para ganhar mais almas cada vez mais para o Senhor. E você não sabe o tanto que Deus se agrada quando nós fazemos isso. Saímos da nossa zona de conforto para falar com Ele. E foi sobre essa atitude que Moisés teve, depois de mais 40 anos aprendendo a se humilhar, a confiar, a querer apresentar-se diante de Deus. Está vendo o tanto que não é fácil? Você se aproximar de Deus é preciso de uma vontade muito grande para romper barreiras, desertos, dificuldades, largar tudo aquilo que você fazia antes e achava que estava certo, falar: agora é uma vida nova, é uma caminhada nova, agora é com Deus, sou eu e Deus vai mudar a minha vida. E tem mudado, mudou a minha, pode mudar a de vocês, e continuará mudando de outras pessoas que adentrarem esse lugar, porque aqui a palavra de Deus é pregada como ela tem que ser pregada, para que você aprenda a confiar de Deus em verdade, porque Ele deu seu Filho para morrer na cruz. Olha só a grandiosidade que se tornou esse homem, até que chegou no momento da vida de Moisés, que ele se depara com Deus, não precisou mais ouvir alguém falar de Deus para ele, o próprio Deus falou na sarça: Moisés, tire a sandália dos teus pés, porque esse lugar que você pisa é terra santa. Esse lugar que nós pisamos aqui também é terra santa, é lugar escolhido por Deus para nós pregarmos o evangelho. Não foi eu que escolhi, foi Deus que escolheu. Deus trouxe cada um de vocês aqui para ouvir essa palavra. Vamos ficar agradecidos por isso. Falou: obrigado, Senhor,
por essa riquíssima oportunidade. Em 1 Samuel capítulo 17, a palavra de Deus fala assim, 1 Samuel capítulo 17, 1 Samuel capítulo 17, capítulo 17, versículo 31, 17, 31. Ouvindo as palavras que Davi falara, anunciaram a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda um moço, e ele é guerreiro desde a sua mocidade. Um povo, um exército, todo mundo com medo de um gigante chamado Golias. O pai de Davi pede para ele levar comida para seus irmãos, e ele chega lá, vê aquele povo tremendo de medo, que começa a falar: mas por que vocês estão com medo dele? Nós não somos povo de Deus? O seu irmão já logo fala para ele que ele já estava conversando demais, só porque Samuel foi lá ungir a cabeça dele, significava nada para eles, mas para Davi significava. Eles não acreditavam, seu pai não acreditava em Davi, os irmãos não acreditavam em Davi, mas ele acreditava. Porque é você que tem que acreditar na palavra, a fé depende de você. A salvação é unitária. Tem gente que vai ser salvo numa casa e outras pessoas na mesma casa não vão ser salvas. Por quê? Por atitudes. Porque vocês quiseram realmente ouvir a palavra, quiseram andar nesse caminho, quiseram continuar no meio da dificuldade, do deserto, glorificando o nome de Deus. Porque ter fé é mostrar isso na sua atitude. Na atitude. Tiago diz que fé sem obras é fé morta. Porque é preciso você demonstrar para Deus, não para os homens, para Deus. Quando você prega o evangelho, quando você alimenta da palavra, quando você busca o conhecimento da palavra, quando você quer continuar crescendo espiritualmente, quando você quer buscar realmente para que você aprenda espiritual e passe para as pessoas entenderem isso. Porque não sou eu que convenço do pecado, é o Espírito Santo de Deus. Nós não convencemos ninguém do pecado, mas o Espírito Santo convenceu a mim, pode convencer cada um de vocês, é só vocês quererem de verdade esse alimento. Você viu a dificuldade de Davi? Quando ele chega, o que já acontece? Os irmãos já vão tirando ele de ideia, ali já era para ele voltar para trás, triste, cabeça baixa, puxa vida, né? Não deixaram eu nem lá ver, né? Porque tem gente que a primeira dificuldadezinha que vem na vida, ele já afasta de Deus. Você andar no caminho de Deus não é jardim do Éden, não. Jardim do Éden já foi, faz tempo. Agora, para você andar com Deus, é deserto. É deserto, você tem que estar na prova todos os dias. É por isso que a palavra de Deus fala: vigiai e orai para que não entreis em tentação, porque todo dia é pancada, mas todo dia Deus está com você, se você alimentar dessa palavra. Todo dia Ele te defende, todo dia com as pessoas te atacarem, Ele vai atacar de volta, mas é Ele que conhece todas as coisas. Os irmãos de Davi falaram para ele, ele não deu nem moral, continuou caminhando para frente, não ficou parado. Porque se você ficar parado, se nós ficarmos parados, a gente não vai saber o que Deus tem nas nossas vidas. Para nós, temos que continuar avançando, ou devagar, ou correndo, mas você tem que continuar avançando, nós temos que continuar avançando. E aí as pessoas vão ver a diferença, está mudado, porque se não vê a diferença é porque não mudou nada. E se não mudou nada, como você vai mudar alguém? Como que nós vamos mudar alguém se nós estamos da mesma maneira? Não! Vem outro obstáculo na vida de Davi. Saul fala: não, você é pequeno demais, você não dá conta disso, o cara é guerreiro. Mas Davi não estava contando com a força dele, isso é que é bonito. Davi fala de Deus, todo momento ele fala: Deus, o meu Deus vai prover, o meu Deus vai derrubar esse incircunciso. O meu Deus me livrou da mão do urso, da mão do leão, quando eu cuidava dos cordeiros.
Ele não desistiu. A palavra vinha contra ele, o mundo vinha contra ele, mas ele continuava acreditando que Deus ia dar o escape. E isso é que é ter fé no coração. É quando as pessoas falam para vocês assim, mas esse Deus de vocês, não sei o que, você fala, meu Deus me tirou do vale da sombra da morte. Sou prova viva disso. E tem muitos aqui também que são prova viva disso. E temos que continuar caminhando, acreditando, rompendo barreiras, andando com Deus. Sabe o que acontece? Golias cai. No momento que Davi vence Golias, Davi já se tornou rei? Não, teve toda uma caminhada de perseguições e de aprendizado, porque você vai aprendendo, quando Deus vai mudando o cenário da sua vida. Era tudo a mesma coisa, quando você começa a andar com Deus, vai parando a mesma coisa, Ele vai mudando o cenário. Começa a mostrar coisas que você não tinha visto antes, lugares que você não tinha reparado antes, palavras que você nunca tinha ouvido antes, que é a palavra de Deus, e ela vai fazendo sentido dentro do teu coração e vai te envolvendo, como ela envolve a gente. É por isso que nós estamos aqui todas as sextas e todos os domingos, aprendendo cada vez mais. Se vocês quiserem aumentar mais dias, a gente aumenta, depende de vocês. Estou aqui porque o Senhor colocou e falou, prega. Continua pregando, eu estou contigo. No tempo certo vai crescer mais e mais. E aí você depende do tempo de Deus. Davi se tornou rei lá na frente. Se tornou um grande rei que reuniu as 12 tribos. Davi, aquele que ninguém acreditava dele, aquele que ninguém dava moral para ele. Então você, acreditando em Deus, deixa que Deus cuida de você e de cada um de nós. Ele vai cuidando e nos direcionando. Lucas 18, a palavra de Deus fala assim, Lucas 18. Olha que grandioso essa palavra. Olha que palavra maravilhosa. Olha só, às vezes nós reclamamos da vida, porque a gente é bom para reclamar, né? Qualquer coisinha, está muito quente, está muito frio, está ventando demais, ou está chovendo demais. Não está chovendo, todo jeito o ser humano aprendeu a reclamar da vida, em vez de agradecer, obrigado por esse sol escaldante de 40 graus, Senhor, aleluia. Isso é agradecer. Aconteceu que ao aproximar-se ele de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho, pedindo esmola, um cego. Ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou, o que era aquilo? Anunciaram-lhe que passava Jesus Nazareno. Então ele clamou, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. Ele, porém, cada vez mais gritava, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então parou Jesus e mandou que trouxesse. Tendo ele chegado, perguntou-lhe, que queres que te faça? Te pergunto para você, se esse cego tivesse ficado parado, quietinho, só observando, porque não enxergava, né? Você acha que o milagre tinha acontecido na vida dele? Pergunto, você acha que milagre vai acontecer na sua vida se você ficar parado, só olhando? Não! Tem que gritar, tem que chamar a atenção do Senhor Jesus. É chamando a atenção do Senhor Jesus, é chamando a atenção de Deus, é chamando a atenção do Espírito Santo de Deus, é que vai mudar o nosso caminho. Porque ele vai olhar e vai falar assim, tem fé, está querendo realmente. Porque Jesus vai passando, o cego começa a gritar, ele já poderia ter parado naquele momento, ele já sabia que ele estava querendo ser curado, mas ele parou? Não, continuou caminhando, para ver se o cego realmente queria ser curado, queria receber a bênção. Você quer receber a bênção? Então não fica parado, continua glorificando o nome de Deus. É por isso que coisas acontecem e coisas nunca vão acontecer, porque tem gente que fica parado, não quer ouvir, não quer se alimentar da palavra. A palavra de Deus, ela serve para nos transformar. Jesus continua caminhando e aquele cego continua gritando cada vez mais, o povo mandando ele calar a boca, porque é assim, quando você quer realmente alimentar da palavra, o mundo vai falar para você, para, não vai dar em nada, continua quieto, vivendo a vida do jeito que você está, que é muito melhor. Não é, não é. Porque se você quiser chegar na terra de Canaã, você precisa de passar pelo deserto. Não tem como você chegar no céu se você não passar pelo deserto. E não tem como você passar pelo deserto sem glorificar o nome de Deus.
Aquele cego não desistiu, e o que ele tinha, o que ele podia fazer para receber a bênção, ele fez. Gritou cada vez mais forte, porque já tinha ouvido falar de Jesus. Voltamos lá naquela parte, você ouvindo falar de Jesus, agora você quer ouvir Jesus falar para você, falar com você. Ele já tinha ouvido, tem um Jesus curando a gente aí, tem um Jesus curando cego, coxo, todo jeito aí. Mas então eu quero, mas se tivesse a oportunidade dele passar, e ele passa bem na porta, ele não perde a oportunidade. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Continuou gritando, porque sabia que era a única oportunidade da vida dele. Nós temos uma única oportunidade das nossas vidas de salvação, que é o Senhor Jesus. Não o perdemos, não podemos perder, continuamos agarrados com ela firme para que nós recebamos. Quando Jesus viu que ele não tinha desistido, e que mesmo assim os seus discípulos aprendendo mais um pouco, porque os discípulos não estavam aprendendo com ele. E aí Jesus para. Então quando nós chamamos a atenção do Senhor, Ele para e conversa conosco, e muda a nossa vida, faz milagres na nossa vida. O que queres que eu te faça? Ele já sabia, mas ele queria ouvir do cego. O que queres que eu te faça? Jesus pergunta para vocês, o que queres que eu faça na vida de vocês? Mas vocês têm que falar, têm que fazer igual esse cego, continuar gritando, chamando a atenção, até que você vai ouvir a voz do Senhor Jesus, fala, o que você quer que eu faça na sua vida? Que eu veja. O milagre foi tão simples na vida dele, o mais difícil foi ele conseguir se aproximar, conseguir chamar a atenção. Para receber o milagre é simples, o difícil é a caminhada, mas é preciso de ter a caminhada para receber aquilo que Deus tem nas nossas vidas, e é sempre o melhor. Para terminar, em Lucas 5, capítulo 1, a palavra de Deus fala assim, Lucas 5, capítulo 1, 5:1, não, 5, peraí, Lucas, tá certo, é que eu estou no outro, Lucas 5, Lucas 5, capítulo 5, versículo 1. Aconteceu que, ao apertar a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. O cego de Jericó teve que gritar para chamar a atenção de Jesus. Aqui Jesus está chamando a atenção de Pedro. Olha que maravilhoso quando a gente anda nos caminhos do Senhor. Essa é a mesma oportunidade que nós temos quando a gente vem aqui. Se você prestar atenção e ouvir com o seu coração, não com o ouvido. Se você ouvir com o ouvido, vai ouvir o que eu falo, mas se ouvir com o coração, vai ouvir Deus falando através da palavra dele. E foi o que aconteceu na vida de Pedro. Pedro estava lavando azeite, passou a noite inteira, não pegou nada, não ia levar comida para a família dele. Está vendo tanto que as coisas são interligadas, a parte espiritual com a parte financeira, mas você tem que ter coração, ouvir a palavra de Deus. Deus sabe o que é melhor. Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Jesus pega o próprio barco de Pedro, começa a pregar o evangelho, Pedro está lavando azeite, prestando atenção no que ele está falando. E aquilo vai entrando dentro do coração de uma certa maneira, que quando o Senhor Jesus termina a pregação, fala, pega o barco, vai de volta e lança a rede. Pedro falou, passei a noite inteira, hoje não dá para pegar peixe não, mas eu ouvi a tua palavra, meu coração queimou, sob a tua palavra eu lançarei a rede. Não foi longe mar adentro não, afastou um pouquinho só e vape a rede. E aí teve que chamar mais barcos para trazer, porque a rede estava cheia. Deus quer encher a sua rede, a rede de cada um de nós aqui, mas Ele quer que a gente ouça a palavra dEle, com o coração, igual Pedro ouviu, aquele mesmo Pedro que errou lá na frente, mas caminhou,
Aquele mesmo Pedro que andou sobre as águas, porque ele queria cada vez mais aprender, ele queria realmente andar com o Senhor Jesus. Todo dia a gente aprende um pouco, a gente não vai conseguir andar, pode andar toda a sua vida e você vai continuar sempre aprendendo com Deus, porque Deus é eterno. E veja a diferença, porque Pedro ouviu e ia levar alimento para sua casa. Sabe o que Pedro fez? Pedro, João e Tiago eram sócios numa empresa pesqueira. Aquela palavra foi tão poderosa na vida deles que eles preferiram andar com o Senhor Jesus, aprendendo, porque sabia que existia algo muito mais valioso do que aquela pescaria. Porque Jesus ia ensinar eles a ganhar almas, assim como Ele também vai nos ensinar a ganhar almas para Ele. Porque fazemos parte desse povo que acredita de verdade, que tem fé no coração. E sem fé é impossível agradar a Deus. E para agradar a Deus é preciso a gente não ficar parado, se movimentar. Se Pedro não tivesse ouvido, se Pedro não tivesse entrado no barco, se Pedro não tivesse ali naquele momento, agarrado àquela oportunidade, ninguém saberia quem era Pedro. Mas por causa de tudo aquilo que ele fez, porque não desistiu, todo mundo conhece a história de Pedro. Muitas pessoas fizeram música de Pedro. Pessoas até do mundo que não conhece o Evangelho, conhece sobre Pedro. Porque Pedro não quis ficar parado. Pedro quis aprender e andar no caminho da palavra de Deus, para receber aquilo que é muito mais valioso do que o ouro e a prata. O Espírito Santo de Deus que é colocado dentro de nós, para que a gente continue caminhando e ganhando almas, em nome de Jesus. Por isso eu agradeço essa oportunidade e essa palavra, que ela venha ficar no coração de cada um de vocês e no meu também, e que nós continuemos crescendo, e que esse 2024 venha ser maravilhoso para o ministério, para ganhar almas para o Senhor, em nome de Jesus. Amém? Amém? Quem precisa de oração? Vamos nos colocar de pé. Vamos agradecer a Deus por essa rica oportunidade, por esta palavra. Que a cada dia nós venhamos continuar firme nessa caminhada, não olharmos nem para a direita, nem para a esquerda, somente para o alto, que só vem de lá que vem o nosso socorro. Em nome do Senhor Jesus. Feche seus olhos. Apresenta diante do teu altar a sua família, a sua parentela, apresenta a tua vida e agradeça o Senhor por essa rica oportunidade de estarmos aqui. Soberano Deus e eterno Pai, Papai querido, nós te agradecemos por essa rica oportunidade de estarmos aqui na tua casa, de ouvirmos a tua palavra, que nós não venhamos, ó Pai, nem olhar nem para a direita e nem para a esquerda, que nós olhamos para o alto de onde vem o nosso socorro, porque é o Senhor que tem nos direcionado. Foi o Senhor que nos escolheu, e que a cada dia, ó Pai, nós venhamos olhar com os olhos da fé, e contemplar a nossa vitória espiritualmente, ó Pai, por mais que a situação que nós estejamos passando, esteja difícil, mas o Senhor é a nossa rocha inabalável, e a cada dia nós queremos ter essa plena convicção, e que nesta noite, ó Pai, o Senhor venha derramar sobre a tua igreja, a unção do fortalecimento do Senhor, a unção da paz, a unção do refrigério do Senhor sobre a tua igreja nesta noite. E diante de ti nós apresentamos o nosso lar, apresentamos as esposas, os esposos, filhos, pais. Alcança, Senhor, alcança nesta noite, da mesma forma que o Senhor tem nos alcançado, que o Senhor venha dê oportunidade de arrependimento para cada um deles, como o Senhor nos deu, quando o Senhor nos resgatou do lamaçal do pecado, que o Senhor venha fazer da mesma forma na nossa família, no nosso lar. Papai querido, obrigada por este momento,
Obrigado, ó Pai, porque a cada dia o Senhor tem nos fortalecido, o Senhor tem nos direcionado, o Senhor tem nos capacitado, o Senhor tem suprido as nossas necessidades. E nesta noite nós temos motivos para agradecer por estarmos aqui reunidos em comunhão, adorando o Senhor. Papai querido, leva os irmãos debaixo das tuas mãos santas e poderosas, livrando do homem sanguinário e fraudulento e do acidente. E abençoa também, Senhor, cada um que nos ouviu. Abençoa os nossos vizinhos da direita, da esquerda, da frente e do fundo, com as bênçãos sem medidas do Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Estenda as mãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam com cada um de nós, e nós dizemos amém. Glória a Deus.